Olá, hoje estamos fazendo uma manta de bebê. Coloquei na máquina 159 pontos, chamei as agulhas para cima e selecionei 3 para trabalho, uma em espera. E essa vai ser a configuração das agulhas para que esse desenho saia de acordo. Eu estou trabalhando com a cartela 7. É uma cartela cujo desenho é um furadinho, um sem furar. Então, ela é um sim, um não. 2 carreiras de um sim, um não. Às vezes, para mim, a máquina veio como número 7, outras pode ser outra numeração. Mas a cartela com esse tipo de furado, pode ser feito esse ponto. Se não tiver essa cartela, a cartela número 1 também é selecionada um sim, um não, só que daí é uma carreira apenas. Então, você deixa no triângulo mais espichado, que ela repete a mesma carreira para que saia esse ponto aqui. Ou testa e faz com a cartela sem ser no triângulo espichado e você tem um outro tipo de ponto, certo? Eu vou fazer 2 carreiras. Aqui eu enlacei os pontos nas agulhas, enrolei, vou fazer 2 carreiras para o início e já colocar o pente. Essa é uma malha que precisa de pente e peso. Estou trabalhando com 2 fios da lã industrial, 2,30. Então, a regulagem que eu vou fazer de malha seria na regulagem 5 ou 6. Aqui eu vou fazer na regulagem 7, porque eu quero que ela fique mais graúda. As primeiras carreiras eu preciso erguer, mas cuidando para que quando eu erga as agulhas não chame também aquelas que estão lá embaixo, que não podem trabalhar para o ponto. Coloco o pente. E já seleciono na máquina o cassê, faz com que a cartela gire. Em girando a cartela, já ligo o tuque, os 2 tuque. E vou trabalhando, cuidando sempre para que essas agulhas de início aqui despachem o ponto. Esse é um ponto que ele faz uma laçada grande e às vezes até assusta, pode ser no início do ponto, assim, ele faz uma laçada grande, porque ele pega as agulhas que estão na lateral e às vezes a agulha que está intermediária. Aqui, por exemplo, ele saltou 2 agulhas mais a agulha vaga. Mas se você tem peso embaixo, grande e ainda segura com a mão, ou coloca mais pesos pequenos na lateral, esse problema, esse medo de cair alguma coisa, desaparece. E é só seguir com a máquina até o comprimento que você queira. Ela rende essa malha em largura, encolhe um pouco em comprimento. Então, sempre faz uma sobra, deixa ela descansando na máquina antes de tirar e depois mede.
320 carreiras, faço 2 sem o trabalho, desligo o tuque, desligo o cacê, desligo a cartela, né? E remalho. O detalhe aqui para remalhar é o seguinte: como eu tenho uma agulha vaga aqui embaixo, eu preciso dar uma folga no remalhado para ele não repuxar. Então, faço o remalhado das agulhas normalmente, cheguei naquela vaga, faço uma correntinha apenas no remalhador, sozinho, sem ponto, porque não tem ponto ali. A manta, quando sai da máquina, ela sai enrolando as pontas, ela fica sem uma forma quadrada ou retangular perfeita. Então, é preciso vaporizar. E aqui eu digo vaporizar, não passar o ferro de encostar e puxar e tudo mais, porque você acaba com o ponto. Esse ponto é bonito porque ele fica saltadinho. Então, coloca a peça numa superfície plana, com um forro por baixo. Deixa esquentar o ferro a vapor e vaporiza. Olha, eu não estou encostando na mesa, eu estou deixando ele a cerca de 1 dedo, 2 de distância, e dá a vaporizada. Aperta só no vapor, que o vapor quente vai fazer ele se endireitar ali, ele ficar retinho. Com a mão, você vai esfriando a peça, porque o vapor realmente é quente. Então, você colocando a mão depois, e dá um choque térmico, e ele assenta, ficando ali, depois de frio, nessa forma. Deixa ela esfriar um pouco e depois vira todos os 4 lados com ela bem firmada. Depois você pode pôr qualquer acabamento, franja, tira, fitas, babado, o que for. Terminei naquele lado, venho para o lado de cima. Aqui ele enrola para o lado de dentro, para o lado direito. Mas esse ponto eu vou usar nesse lado de cá e não no lado direito em si, porque eu acho que não tem muita graça. Então, enfeites eu vou fazer nessa parte do avesso da malha. Deixo a malha esfriando em todos os 4 cantos. Esse é um ponto muito bonito. Detalhes da confecção do ponto. Em 2 fios industrial, como é o caso aqui, a regulagem eu fiz mais alta para que o ponto fique mais graúdo. Em lã de novelo, sempre regulagem mais alta. Trabalhar com fio industrial pode ser algum problema se você tem pouco peso embaixo. Então, sempre põe peso e vai passando o pente para cima. Peso na lateral também, aqueles pesos dentadinhos, de tempos em tempos subindo o peso para ele conseguir trabalhar bem os pontos na lateral.
Outro detalhe é que o fio industrial costuma se abrir. Então, esses fios podem engatar nos postezinhos da máquina e repuxar o ponto pelo lado direito. Então, sempre que faz devagar e vai cuidando para que ele não esteja engatado. Se notar que engatou, desengata rápido antes que forme uma alça ou puxe o fio. Certo? Eu vou terminar de passar, depois eu mostro o detalhe do contorno. Essa vai ter um acabamento de franjas. Então, peguei uma tabuinha dessas que acompanha elástico, que é um tamanho razoável, mas poderia ser uma caixinha, poderia ser qualquer outra coisa que tenha um formato reto em cima, reto embaixo e que dê para você cortar com facilidade depois o fio. Envolvo na tabuinha os fios, sem apertar muito, sem deixar folgado também, uma quantia que dê, não muito acumulado em cima, mas uma quantia que dê para eu cortar. Seguro o fio, introduzo a tesoura e corto. Agora, eu deixei 10 palitinhos, 10 fios, mas não precisa ficar contando tão exato. Você vai percebendo que não fique um mais fininho, outro mais grosso, e vai dispondo na mesa. Eu sempre peço ajuda de criança ou de idoso nessa hora para fazer os montinhos, porque ajuda também a fazer o trabalho mais rápido e a colaboração também anima quem está por perto. Então, disponho numa superfície os montinhos, sempre procuro fazê-los retinhos para não precisar depois cortar muito. Esse é muito fininho, então eu vou deixar do lado, para daí quando eu fizer a próxima. Para grudar na manta, ou o remalhador, que ajuda bastante, ou uma agulha de crochê. Pega esses montinhos que nós fizemos de fios, dobra pela metade, que fiquem mais ou menos certos na extremidade, e engata na malha. Uma distância boa, não muito longe do outro. Passa, abre, passa a pontinha e puxa. Ele vai ficando preso ali. Novamente, dá uma distância. Com o remalhador é bem fácil de trabalhar. Eu mostrei num vídeo também outras formas de fazer acabamento. A franja vai dando peso, vai ficando um acabamento bonito. Depois dá para fazer a macramê usando essas franjas aqui, ou deixá-las assim todas. Depois que eu terminei toda a volta, pego numa superfície plana, estico as franjas para dar o acabamento delas. Como assim acabamento? Como nós fizemos, às vezes tem umas com um fiapo mais comprido que outras. Então, puxo para que elas fiquem todas retinhas. Posso pegar uma régua. Dá para perceber que alguns fiozinhos saíram pela extremidade. Então, esses que saíram precisam ser acertados, para que ela fique um trabalho bem acabado aqui também.
E aí coloco outros enfeites, como fita, flores, o que for. Acabamento de franja é um acabamento simples, fácil de fazer em um trabalho delicado como esse. Nossa ideia para hoje é uma manta de bebê feita só na máquina com o ponto 1 por 1. Essa é a cartela que foi usada. Se não tem essa cartela nessa numeração, mas ela é 1 por 1, 2 carreiras repetidas. Ok? Então, nossa ideia para hoje é essa manta de bebê. Eu vou terminar somente à noite, porque aqui agora eu não tenho ajuda e eu preciso de ajuda para essas franjas. Ok? Bom trabalho!